desenvolvidos presencialmente. Assim, mantivemos as apresentações musicais, palestras, debates, por meio de diversas lives, muitas delas ainda disponíveis em nossas mídias. Só um segundinho, gente, tinha um probleminha aqui. As exposições que estavam em cartaz também foram para as redes de forma virtual. O maior desafio coube à nossa área, a área do acervo, ampliar a difusão dos acervos. Assim, ampliamos o número de publicações sobre os objetos do acervo museológico, com pequenos textos e artigos, que buscaram apresentar a problematização de questões relacionadas aos usos, produção, entre outros. Com essas ações, atingimos cerca de 250 mil pessoas. No entanto, também ficou evidente as nossas fragilidades, entre elas a necessidade de dar acesso ao acervo arquivístico. Na atualidade, apenas o arquivo Hernani Silva Bruno, que eu citei há pouco, encontra-se integralmente no site da instituição. O restante do acervo ainda carece de digitalização. Entre os grupos de documentos, talvez o mais importante depois do acervo arquivo Hernani Silva Bruno seja o Prêmio Design, premiação com 34 anos de existência e talvez o mais procurado dentro da instituição. Esse conteúdo registra uma das premiações mais longevas no campo do design brasileiro. E, por esse motivo, é um material muito consultado. Cremos que não há como dar um passo atrás e pensar os museus como antes. As redes e plataformas de acesso se mostraram como um campo a ser ocupado. Assim como as pessoas impactadas diretamente ou indiretamente pela pandemia, os museus não mais serão os mesmos. Bom, enfim, agora eu passo, então, a apresentar a nossa palestrante convidada, a pessoa com quem eu tenho contato há mais de cerca de 5 anos, né? Quando ela foi contratada pela empresa Memória e Identidade para fazer a implantação do sistema de gestão arquivístico da nossa organização social. Bom, a Cristina Borrego é graduada em História pela Universidade de São Paulo, com especialização em Arquivologia e pela Escola de Comunicação de Arte, a USP. Gestão de Conhecimento pela Fundação Getúlio Vargas. Tem aí 25 anos de experiência na área de gestão de documentos e informações, ao longo dos quais exerceu função de coordenadora, supervisora técnica e consultora na implantação de projetos de memória e centros de documentação. Implantação de sistemas de arquivo em várias empresas, na aplicação de cursos de capacitação em arquivística e sistemas de informação e no planejamento de projetos de gestão do conhecimento e aplicação de soluções GED e ECM. Atualmente é sócia fundadora da empresa Nexo, Gestão em Documentos e Informações, e consultora contratada do MCB pela empresa Memória e Identidade. Cris, é um prazer ter você aqui, seja bem-vinda. Obrigado, Wilton. Obrigada mesmo. Eu espero que todos estejam bem, que todos vocês que estão dedicando uma parte do tempo do dia de vocês para nós aqui, para essa conversa. Espero que vocês, que a gente pode iniciar esse bate-papo. O nosso objetivo é trazer uma grande reflexão, como é o tema, e pode parecer, às vezes, um pouco estranho a gente discutir essa questão de transformação digital, parece que a gente já está nesse mundo digital há tanto tempo, porque dentro do digital se acelera muito tempo, né? Então, nós temos uma impressão que já estamos há muito tempo, mas temos muitos desafios, principalmente as instituições de memória. Então, para ajudar na nossa apresentação do nosso tema, eu vou pedir para a Jaqueline, que está aqui, vocês não estão vendo, mas a Jaqueline está super a postos, que é da coordenação aqui do museu, e ela vai fazer para a gente, ela vai nos disponibilizar o conteúdo, para que eu possa ir conversando com vocês, e a Jaqueline vai nos ajudar a passar essa apresentação, ok? Então, Jaqueline, eu te pedi para você, por favor, ir para a primeiro slide, que é aquele que fala exatamente o que é a transformação digital, o que é essa nossa reflexão, e que eu estava falando exatamente para vocês isso, que parece que nesse momento, 2021, a gente discutir isso parece uma coisa meio contrassenso, a gente já vive esse mundo digital, mas o quanto a gente vive, o quanto realmente estamos conectados com toda essa transformação.
daí eu acho muito importante a gente trabalhar com o conceito de transformação digital, até trazê-lo para o nosso universo, que é o universo das instituições que trabalham com memória, né? Então, a Jaqueline vai nos passar o próximo slide, onde tem aí uma afirmação que é muito importante. Quando se fala de transformação digital, nós temos que trabalhar também com algo que é muito importante, que é a questão da cultura digital, né? E a cultura digital, talvez o que a gente mais tenha que pensar, deve ser um processo que está muito mais ligado à questão do humano, quer dizer, o quanto essa tecnologia afeta humanos, e muito menos na questão tecnológica em si, né? Na questão de mudança de equipamentos, de recurso. Então, a questão de transformação digital, ela está mais centrada na questão humana do que na questão propriamente dita do tecnológico. E aí, o próximo slide, que vocês vão perceber, que eu cito aí 5 pontos importantes para a gente pensar nessa questão. Vou pedir para a Jaqueline passar para nós. Esses 5 pontos, eles estão aí de uma maneira bem resumida. A primeira coisa, se o centro da transformação digital, a gente entender que a tecnologia é o meio e que o que importa nesse processo de transformação é a questão humana, nós temos que entender que a transformação digital é para nós uma estratégia. Então, nós temos que pensar isso como uma estratégia. Uma estratégia em que aspecto? Quando você imagina que, a partir daí, você vai ter que reimaginar produtos e serviços com habilidade digital. Essa introdução do Hilton, ela mostra bem essa questão. Quer dizer, a pandemia acelerou um processo que vinha de uma forma... ali não posso dizer que ele era lento, ele existia, mas ele acelerou assim, muito durante esses dois últimos anos, em que as pessoas tiveram que poder ir para o digital. Eu cheguei a ouvir uma live da Miriam Lerner, diretora no Museu da Casa Brasileira e de outras instituições também, em outras lives, como que eles tiveram do dia para a noite que desenvolver uma habilidade digital. Então, curadorias passaram a ter que ser digitais, né? Isso faz com que você tenha que trabalhar com uma interconexão, pensando principalmente nos museus e nos acervos, numa intersecção entre aquilo que eu tenho um ativo, né? Eu tenho meu acervo físico e, de repente, esse acervo ele fala com o meu público de forma digital. Então, a partir daí, isso aí existe toda uma mudança de estratégia. Então, as pessoas têm que entender, né? Gestores, profissionais que trabalham com memória, que a transformação digital é, sim, uma questão estratégica para a existência da sua instituição. A outra questão é você criar ecossistemas para essa nova estrutura. Quando eu falo ecossistemas, o que eu estou falando? Eu estou falando que você vai ter que conviver com esse físico, com esse digital, com uma equipe que tem uma experiência imensa no físico, mas nunca teve no digital, e de repente eu tenho na minha equipe pessoas que têm uma experiência digital imensa, mas não conhecem o meu acervo. Então, esse ecossistema ele tem que ser formado, não há como a gente pensar em outras coisas. A partir daí resulta uma mudança muito grande nos processos e na forma que eu trabalho, como eu presto o meu serviço, vamos dizer assim, né? Então, eu passo a trabalhar com modelos muito diferentes do que antes era habitual na minha realidade. Aí a Jaque vai passar para a gente um próximo slide, onde que se eu tivesse que definir, né, o que é transformação digital, eu diria que eu levantaria 6 pontos principais. Trabalhar com né, viver a transformação digital, trabalhar com transformação digital, quer queira ou não, porque não existe, como o próprio Hilton também falou na sua apresentação, não dá para dar um passo atrás. Pode ser que eu possa até resistir, mas vai ter uma hora que essa onda vai acabar me atingindo de uma forma ou de outra, seja por meio da própria instituição que eu estou, seja pelo público que exige isso de mim, seja até porque a natureza do meu acervo também se tornou digital. Então, não há como você tentar não viver essa realidade. A primeira coisa que eu diria é que estar numa situação de transformação digital é você viver em cenários e ambientes completamente incertos.
Eu vou dar um exemplo para vocês que talvez isso me fez refletir nessa última semana, quando eu escutei as notícias a respeito da aquisição, né, das empresas de telefonia com a questão do 5G. A gente não tem nem dimensão do que... quando se fala 5G, eu não estou falando simplesmente em velocidade, a gente está falando de várias outras mudanças que vão ocorrer, são várias outras conexões que vão acontecer entre programas, servidores, fluxo de informação, que com certeza vai também atingir todas as instituições de memória. Então, é viver num momento de disrupção. Então, quando às vezes você fala, puxa vida, eu consegui encontrar um caminho, uma estratégia, eu desenhei a minha estratégia, você tem 1, 2 anos depois que essa estratégia vai ter que ser repensada. Então, é isso que talvez, quando a gente fala em velocidade do digital, essa seja uma característica muito, muito marcante, a questão das coisas serem extremamente líquidas, e nós vamos ter que, ao longo da nossa conversa, escolher onde vão estar o nosso porto seguro, os nossos portos, né, nesse mar de disrupção, de incertezas, onde eu posso me segurar para exatamente ter o momento dessa reflexão e que caminho seguir. Outro ponto que é viver numa transformação digital é você sempre olhar para a tecnologia, não de uma maneira assim, a tecnologia veio, eu vou ter que absorver, olha, ela chegou, vou ter que usar. Faça uma reflexão ao contrário. Como a tecnologia pode me ajudar? Principalmente nos meus processos. Eu acho que os técnicos, o público que trabalha com acervo de valor histórico, de memória, a gente tem muitos, a gente está muito aquém de tecnologias que podem nos ajudar nos processamentos. Então, é muito importante, por exemplo, usar ferramentas que trabalham já com gestão de acervo, de conteúdo, de uma maneira mais que nos dê mais produtividade. Eu acho que a gente tem que pensar nessa tecnologia nos servindo também, né? Então, não simplesmente a gente se caber dentro da tecnologia. O outro aspecto importante que eu cito aí é o desenvolvimento de habilidades de integração de equipes, que eu já falei lá atrás. Então, a gente não pode desprezar, porque é tecnológico, eu estou num outro momento, então aquele profissional que eu tenho comigo há 20 anos, que trabalha no acervo de uma forma, ele não serve mais, não pense desse jeito. O que nós temos que fazer agora é uma coisa muito importante, é fazer integração de conhecimentos, de saberes. Não se despreza o que eu sei, não entenda que o digital veio para derrubar, ele veio para integrar. Então, isso é outra coisa bastante importante que eu sinto muito preconceito com relação a isso. Outro momento que você está, outro sinal, é que o trabalho se torna portátil. E aí tem uma questão que a gente não é o foco aqui, não é o fórum da nossa conversa, mas a gente, às vezes, falar portátil nos lembra muito a uma coisa de um trabalho que isso a gente viu muito em home office, que ultrapassou, você já não sabe se você mora no trabalho ou se o trabalho mora na sua casa. Então, essa coisa de se trabalhar insistentemente, eu acho que o digital tem isso, a gente não pode esquecer disso, essa questão de você invadir espaços, né, pessoais, e que as coisas parecem que não têm limite, tem esse aspecto negativo, mas como eu disse, não é o fórum aqui para a gente, que valeria uma boa conversa, mas existe uma coisa do portátil que a gente tem que pensar do lado positivo, é o fato de que eu vou poder contar com essa portabilidade, compartilhar, ter a ajuda de pessoas que, às vezes, geograficamente, fisicamente, não estão comigo, mas elas poderão me ajudar muito. Eu vou ter uma portabilidade, levar a minha realidade, da minha instituição, para um público que até então era inviável estarem aqui, numa exposição que eu estou, né, que eu estou desenvolvendo. Então, tem esse lado também. A outra coisa que eu acho que é um lado muito importante é você não perder, não deixar de se conectar com a sua proposta, com os seus valores, com aquilo que o seu trabalho representa. E não perder isso na sua prestação de serviço quando você está no digital. Então, se a gente está falando da questão dos portos, esse é um porto importante, né? Você ter muito claro quais são os seus valores. Não importa, se estiver numa questão, num ambiente presencial ou digital, aquele valor ele tem que estar presente da mesma maneira, ele tem que coexistir também nesse ambiente, né?
E, por último, uma coisa bastante importante, que talvez seja um elemento que nós, que somos da área de memória, devemos sempre pensar nisso, e a gente, às vezes, aprende, a gente tem que... talvez a questão da digital tem muito isso, né? Você aprender com o que está em torno, exatamente porque por essa fluidez, por essa incerteza que, olha, você olha para um lado, olha para o outro, e as informações chegam. O mundo corporativo tem trabalhado muito com esse conceito da educação continuada, né? Que é a expressão do lifelong education. Então, vale muito a pena a gente pensar nessa realidade, é fundamental para a nossa realidade, trabalhar com esse tipo de educação, é maravilhoso ter que pensar nisso, não dá mais assim, então, as pessoas que vão para espaços são técnicos, profissionais de área de memória, essa parte a gente é um pouco, nos formamos, a gente sabe o que é para fazer, eu conheço toda a metodologia técnica, mas eu acho que eu já aprendi tudo, não dá mais. Você tem que começar a trabalhar uma questão de colaboração. Então, para a sua área, eu vou começar a trazer pessoas, nós agora temos que falar, se eu sou um museólogo, eu vou trabalhar com historiador, eu vou trabalhar com o pessoal de comunicação, eu vou trabalhar com a TI, e quando eu vou lançar algum produto, prestar um serviço, essa equipe toda é uma equipe de colaboração. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente tenha visto na questão do digital é essa noção de que não dá para eu fazer as coisas totalmente sozinhos, eu vou precisar de muita colaboração, tá? Então, acho que talvez seja isso, e dentro dessa colaboração, você ter os olhos muito abertos para a diversidade. Existe uma resistência também da nossa parte em querer trabalhar com aquilo que é diverso, de ouvir uma coisa diferente, né? Então, eu acho que é muito importante você trabalhar, principalmente porque a sociedade está discutindo muito a questão da diversidade. Então, eu vou pedir para a Jaqueline para o próximo, e aí fazer trazer para vocês uma outra reflexão. É muito comum as pessoas fazerem uma confusão em dizer assim, olha, eu digitalizei meu acervo e disponibilizei. Então, meu acervo hoje está disponibilizado no site da minha instituição, eu consigo hoje, um pesquisador, ele consegue ter acesso ao meu acervo, ele está lá, eu tenho um banco de dados, os metadados da descrição de cada peça, de cada documento, de cada foto estão lá, e eu sinto que eu já estou com o pé na transformação digital. Então, eu queria dizer para vocês que isso assim, eu diria, esse é o primeiro passo. Então, você digitalizar o seu acervo é uma coisa primordial. Você significa que você está disponibilizando para o mundo digital a sua realidade, o seu acervo. Porém, existe uma questão que é muito diferente. Transformação digital é quando você realiza tudo no meio digital. Ou seja, quando a sua equipe trabalha no meio digital, quando o resgate do seu acervo se dá por meio digital, quando você disponibiliza no meio digital. O trabalho todo se dá naquele ambiente. Então, aí, eu tenho que a gente, normalmente, o pessoal de TI usa o termo, quem trabalha com inovação, o termo é digitização. É quando eu estou trabalhando em meio digital. Então, o que a gente tem, na maior parte das realidades, a gente está com um pé no presencial, no analógico, no físico, e outro pé eu tenho assim, eu tenho um quarto do meu acervo, mas a grande maioria, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu quero chamar a atenção que isso muda lá atrás, lembre-se do que eu falei, da questão dos processos de trabalho. Então, quando eu vou apenas digitalizo meu acervo, e aí eu faço o tratamento dele igualzinho como faria se ele estivesse no físico, eu ainda não estou em transformação digital, eu estou iniciando, mas eu não estou realizando ela completamente. Transformação digital é quando eu consigo já trabalhar o meu acervo em ambientes digitais. E aí eu coloco ali um dado que eu trouxe para vocês, que não, infelizmente não são das instituições de memória, porque eu não tinha esse dado, mas é do mundo corporativo. Então, você tem que, em termos de empresas brasileiras, você tem aí que 34% delas, elas já estão planejando trabalhar em ambiente digital. Tem outras que já estão completamente, já têm implantado, que são os 14% que aparece ali, né?
34, falando de uma forma mais arredondando, né? Os 34 estão fazendo o seu planejamento, os seus 14 estão exatamente tentando fazer o quê? Esses 14 estão já em ambiente implementado. Então, aí você acha que todo mundo, se falar de um Mercado Livre, se falar de um Magazine Luiza, empresas das quais a gente também é consumidor, usuário, a gente sabe muito bem que a gente tem muitos serviços de saúde, você tem que já estão atendendo em ambientes digitais. Então, eles estão muito mais avançados nessa questão da transformação. Então, vocês podem ver que existem situações muito variadas. E tem um contingente muito grande, que eu diria de 26%, que não está fazendo nenhuma ação nesse sentido. Então, são realidades muito diferentes, muito divergentes, né? Por isso que a questão, quando a gente fala 2021, falar em transformação digital, eu acho que ela faz todo sentido, sim, quando a gente traz para a prática do nosso dia a dia. Aí eu vou pedir para a Jaqueline, por favor, Jaqueline, fazer a nossa próxima apresentação. E aí eu vou cada vez, passamos do genérico, assim, das questões mais genéricas, dos conceitos mais genéricos, e vamos nos aproximando da nossa realidade, né? Eu queria trazer, e você pode ir para o próximo slide, por favor, Jaqueline? Eu queria trazer para a nossa reflexão 2 outros elementos, falar de tempo e falar um pouco também de história, de acervo para isso. E aí eu vou usar uma frase, né, que está no livro de Santo Agostinho, chamado Confissões. Eu acho que, para quem é historiador, alguma vez na vida já se deparou com isso, e que, na verdade, eu participo de um grupo de estudos, e meio que recentemente a gente leu partes, né, das confissões, e isso me chama muita atenção, porque Santo Agostinho, por volta do ano 400, né, da era cristã, e essa frase dele, e ele nem conhecia a transformação digital, mas, na verdade, eu acho extremamente atual essa discussão que ele traz, e para nós é uma reflexão muito grande, eu achei que tinha tudo a ver com a nossa realidade de instituições que trabalham com memória. Então, eu não vou ler essa frase aqui com você, essa oração, mas eu acho muito importante a gente refletir. Eu acho que ela não é absurda, ela não dá para ser apreendida, tudo que é capaz de dizer, mas de qualquer maneira vamos escolher uma linha aí, vamos seguir por elas, mas depois eu deixo vocês refletirem, e se depois quiserem fazer alguma pergunta, a gente discute junto. Então vamos lá. O que agora me parece claro e evidente é que tanto o futuro quanto o passado não são. Portanto, há impropriedade quando dizemos existem 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Talvez fôssemos mais exatos se disséssemos existem 3 tempos: o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Esses 3 modos estão em nosso espírito e não consigo vê-los em outro lugar. O presente das coisas passadas é a memória. O presente das coisas presentes é a visão direta. O presente das coisas futuras é a expectativa. Então, quando eu penso nas instituições que têm diante de si, em pleno 2021, os seus acervos, e esses acervos e esses conteúdos devem ser passados nesse momento de cultura digital, eu nunca vi uma frase tão que caiba mais nessa realidade do que citar Santo Agostinho. Então, basicamente, o que você tem é o seguinte: sempre você vai trabalhar, não importa que o seu acervo seja do século XVI, do século XVIII, de 1940, de 2001, o que você tem, que nós sempre temos essa tendência de olhar ele como uma coisa passada, né? Ou o que nós temos é que você está tratando desse acervo agora. Então, o teu momento é o presente. Essa realidade é que você tem que se lidar. É com essa realidade que você... Isso quer dizer que eu vou esquecer as características, as informações que eu tenho de jeito algum. Mas a interpretação que você vai fazer delas é uma interpretação agora, do presente.
As instituições de memória, elas têm que estar muito claras com isso, elas têm que estar antenadas, alinhadas para aquilo que é o seu tempo, é o seu presente, né? Então, essa reflexão, a gente vai andar um pouquinho mais, eu vou pedir para a Jaque, por favor, nos mostrar mais um slide, Jaque. E aí eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Hoje a nossa realidade é essa, hoje nós temos as memórias nas redes, né? Você tem as memórias nas redes da internet, é isso que nós temos hoje, a memória, seja das instituições, das pessoas, que existe tanto essa questão do timeline, que eu não vou discutir aqui, Face, enfim, das pessoas trabalharem com isso, mas existe uma necessidade muito grande de se trabalhar essas memórias, e é importante dizer que se vocês que são das instituições, que estão dentro dessas instituições, que estão trabalhando esses acervos, essas informações, com a maior veracidade, com maior preocupação técnica, de fazer realmente ter uma noção muito correta, né? Verossímil daquilo que vocês estão disponibilizando. Então, acho muito bom essas pessoas que estão cuidando dos seus acervos, elas falarem sobre o acervo, antes que algum aventureiro lance mão. Então, é muito importante, né? A Beth, da Memória e Identidade, sempre fala. Então, se você não falar, alguém vai falar no teu lugar. Então, isso não existe verdade tão grande quanto isso no meio digital. Então, então é preferível que você fale, porque você tem propriedade para falar. Então, esse é o momento presente. Eu estou te falando lá de uma memória do passado, mas esse é seu presente. Você tem que usar os elementos que você tem no presente. E eu trouxe para a discussão duas experiências que eu tive ao longo da pandemia, e eu posso dizer assim, eu aprendi muito durante a pandemia, porque as instituições foram muito para a avenida digital, né? Então, a gente tinha muita coisa boa acontecendo. E hoje, tanto é que tudo que eu apresentar para você, eu vou transcorrer no nível digital para exatamente a gente ser alinhado com o nosso tema. Então, eu vou trazer aqui duas contribuições que ajudaram muito a repensar essa apresentação que eu estou fazendo, porque foi uma apresentação construída. Eu diria que eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, e nos 2 últimos anos eu andei numa velocidade incrível da maneira como eu olhei para os acervos, como eu olhei para o nosso trabalho, né, como documentalista, arquivista, historiadora. Então, eu acho que esses 2 últimos anos fizeram refletir os outros 20 em questão de 10% do todo o tempo, né? Então, o que você tem é uma discussão sobre memória trazida pelo Felipe Fonseca, que depois lá na frente eu vou dar para vocês, vai estar no material, que é sobre um trabalho que o Itaú Cultural está fazendo, chamado Transversalidade da Memória. É um trabalho maravilhoso, que, para quem não sei, quem já teve oportunidade de ver, peço que veja, quem não teve, vá procurar, tá? Todas as indicações vão estar mais lá na frente, mas ele é um consultor do Itaú Cultural, e ele faz uma reflexão que é o seguinte: ele fala que nós, né, os profissionais, estão um pouco incomodados com essa questão da aceleração. Nossa, por que eu tenho que ir fazer para o digital? Por que eu tenho que correr? Né? Por que essa mudança se constrói e eu tenho que ficar... Mas ele fala, nós temos que registrar a memória para o futuro. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se você é a pessoa mais balizada, é você que tem que falar. E mais do que isso, ele traz também na fala dele a questão do conceito de tempo, quando ele diz: a construção da memória sempre esteve vinculada ao universo de possibilidades de compreensão do mundo de cada época. Então, a nossa época é agora, e é exatamente o que forma, que dá mais, que dá uma luz, dá um verniz para esse conceito, é quando durante a pandemia, agora, bem recentemente, 2021, em setembro, a USP desenvolveu um programa que eles fazem todos os anos, que é 3x22, que é exatamente comemoração tanto da data da independência como da semana de 22, né? Então, eles trazem esse diálogo e um dos diálogos que eu achei importantíssimo, eu até vou pegar aqui a referência, é do professor Rodrigo Turim, que foram 4 dias de apresentação, e num dos temas era
um dos temas era memória, é vela ou âncora? Então, olha que reflexão super importante para nós que trabalhamos em instituições de memória, com acervos históricos. Eu, pessoalmente, que tenho uma experiência não só pública, mas muito grande no privado, mas que trabalho muito com acervos de valor histórico. Então, o que que acontece? Você tem que muito essa reflexão de quando que a memória vira para você uma âncora e quando para você a memória é uma vela que te faz ir para frente. Então, acho que, e dentro do navio, né, as duas peças são importantes, né? Tem momento que você tem que usar a âncora e tem momento que você tem que ser vela, tem que usar a vela. Então, ele cita a experiência, eu fiz na verdade, como foi um vídeo, eu fiz uma transcrição, e peço até o respeito, respeito não é a palavra, peço licença para o professor, que eu fiz uma transcrição muito autoral do que ele disse para poder fazer sentido. E ele fala exatamente da desincronização da história, né? Do ensino da história, quando dentro da universidade ele traz uma história muito baseada em conceitos eurocêntricos, brancos, e aí tá, quando ele fala branco, ele está se referindo à questão do conceito de branquitude, né? E diante de mim eu tenho esses alunos, né? Que com a democratização da universidade, com a entrada de alunos, né? De camadas mais pobres ou negros, e você tem que, a partir daí, essa entrada faz que quando ele vai dar aula, ensinar a história, e eu acho essa fala dele maravilhosa, ele fala, acontece a desintegração na minha frente, porque eu estou vendo, olhando, estou contando uma história eurocêntrica, quando na minha frente eu tenho alunos negros que aquela história não diz nada para eles. Então, quantos de nós estamos, essa acho que é a grande reflexão, né? Quantos de nós estamos contando uma história e até que ponto nós estamos abrangendo todos os públicos ou todas as vertentes, toda a diversidade e a pluralidade dessa história. Então, acho que essa reflexão ela é bastante importante. E a comunicação digital ela é gritante nesse aspecto, né? Ela traz, se antes era uma coisa que eu tinha muito reservada, agora realmente é uma reflexão que não dá para a gente colocar debaixo do tapete. Eu pedi por favor, para a Jaque continuar, e aí eu cito aí algumas coisas que eu considero bastante importantes para quando essa questão de quando eu trabalho memória, história e tempo, e eu peguei uma foto aí na apresentação que eu acho bastante significativa para essa fala, que é uma foto, né, da Pinacoteca, aqui da Pinacoteca de São Paulo, aqui, que é uma visita sempre muito agradável esse lugar, e que, na verdade, o que você tem ali foi uma interferência do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que em 97 ele faz uma interferência no ambiente para melhorar a comunicação entre os ambientes, né, para facilitar o fluxo das pessoas, e ele faz toda uma estrutura de ferro, e o que a gente olha diante disso é uma coisa bastante verdadeira para quando eu digo para vocês, quando a gente tem que ter essa noção de memória, de tempo, do meu tempo presente, da responsabilidade histórica, de trabalhar com uma memória justa, na medida em que, quando você vê essa interferência do Paulo Mendes da Rocha, o que você vê? Você vê um arquiteto que ele entendeu o ambiente e ele atendeu o público. Então, acho que quando a gente trabalha com memória nas nossas instituições, seja ela nas nossas quando a gente disponibiliza os nossos acervos físicos, presenciais ou digitais, isso é uma coisa que modifica a realidade, né? Na medida em que eu estou contando uma história para o futuro, né? Eu entendo esse ambiente que eu estou e, principalmente, eu atendo o meu público. Então, aí eu cito aí todas as questões, né, relacionadas, que basicamente eu podia resumir, que as pessoas hoje chamam de inovação, né? Então, ele inova no ambiente antigo, vamos dizer assim, quando ele permite uma inclusão, porque ele dá acesso, né? Quando ele permite a liberdade de criar. Então, para isso, e aí é uma reflexão que eu tenho com vocês, eu não sei, cada um sabe
a dor da sua instituição e sabe muito bem o quanto tem essa liberdade de criar e uma criação que também possa admitir o erro, porque o digital tem muito isso, né? Você tem resposta imediatamente. Se você não acerta, imediatamente você já tem um retorno. Então, você pode errar, mas para consertar também tem que ser, você tem um tempo muito mais rápido para responder. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, sempre a questão da melhoria contínua, né? Que é a educação continuada que eu citei lá atrás. Quer dizer, você faz uma coisa hoje, mas você tem que imaginar que você vai ter que melhorar além disso, você tem que ir para além disso daí. Já que eu vou pedir para você continuar, e aí a gente vai falar sobre o desafio do digital. Então, como que a gente, quando agora vai trabalhar, nós, enquanto profissionais de acervo, das instituições, que trabalhamos com essas informações, o que, na verdade, a gente tem que pensar? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui à tona, quando trabalho nessa questão de diretamente vamos para a prática do negócio, é que a gente não pode esquecer jamais da gestão técnica. Eu quero aqui todo o respeito para todas as... Eu não estou negando em momento nenhum as metodologias que sejam museólogos, arquivistas, historiadores, bibliotecários utilizam. Eu acho que elas não podem ser negadas, elas têm que ser, sim, utilizadas, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser discutidas, elas têm que ser aplicadas. Mas o que eu acho que nós temos que olhar, principalmente, e aí é uma questão de estratégia, é que a gente não pode esperar que o acervo todinho seja tratado tecnicamente para que eu possa disponibilizá-lo. Então, que tal a gente trabalhar de uma maneira que a gente faça um corte diferenciado, em que a gente olhe para o nosso acervo e a gente mapeie nesse acervo quais são os temas que perpassam o nosso acervo. Mesmo que eu saiba que eu tenho um conjunto de fotos maravilhosas do início, sei lá, do início do século XX, mas o suporte está muito delicado, eu vou ter que digitalizar, mas eu sei que elas existem, eu tenho que mapear. Eu não vou falar, não, só que enquanto eu não tratar o suporte, eu não vou mexer. Então, por que a gente não mapeia essas riquezas que você tem? E quando você olhar, você faça com uma estratégia. Eu vou disponibilizar primeiro tal coisa, porque eu avaliei que é isso que o meu público quer, se eu vou gastar um dinheiro para digitalizar, eu vou focar nisso daqui, porque tem uma riqueza ímpar. Simplesmente não seguir uma rotina, primeiro eu vou tratar só o acervo audiovisual, depois quando eu acabar o audiovisual vou fazer o fotográfico, depois eu vou fazer o textual, ou assim, vou trabalhar com as peças primeiro de tal coleção, depois outra. Por que a gente não faz esse apanhado? Esse apanhado, no momento em que eu tenho um público ávido de informação no mundo digital, ele faz todo sentido. Isso ninguém está pedindo para você não usar técnica, ninguém está pedindo para você ser displicente, mas para você, às vezes, trabalhar por nichos e disponibilizar esses nichos. Talvez seja uma maneira de você estar e dar informação de qualidade, talvez menor, mas de uma excelente qualidade. A outra questão é que quando você pensa na questão da gestão técnica, naturalmente eu não consigo ver uma coisa desassociada da outra. Você tem uma gestão de conhecimento. Afinal de contas, eu tenho uma equipe que trabalha naquela instituição e tem um conhecimento daquela realidade. E às vezes esse conhecimento ele está perdido, ele não está sendo compartilhado. Às vezes, quantas vezes eu tenho alguém lá que tem um conhecimento muito bom do público, mas eu, enquanto estou trabalhando com o meu acervo, eu não vou falar com esse profissional que entende do público, que está lá na comunicação, que é com ele que ele conversa, e não vou perguntar, mas quais são essas, o que esse público quer? Porque, então, eu vou mostrar, vou apresentar o meu acervo para você e vamos juntos imaginar o que a gente pode trabalhar isso junto. Então, essa comunicação, a tecnologia, chamar o pessoal de tecnologia, que alternativas eu tenho para fazer isso? Então, a gestão do conhecimento, ela vem muito com isso. Você aprende lá no técnico aquelas informações, você absorve informações dessa comunidade e aí você gera um novo conteúdo, um conteúdo que vai gerar também informações para o seu público.
Então, não dá para desassociar você trabalhar nesse nível de informação. Então, são exemplos bastante genéricos que eu estou dando, porque eu não conheço a realidade específica de cada um de vocês, mas, de um modo geral, essas coisas se aplicam a todas as instituições de memória. O próximo passo que eu queria discutir para aquele profissional, então já falamos da gestão, olhar para o técnico, imaginar o que eu tenho de conhecimento lá dentro. Esse foi o primeiro desafio, né? Trabalhar com gestão do conhecimento. Segundo desafio, e vou pedir para a Jaqueline mudar para nós, é você entender que quando você trabalha com memória, a memória é plural. E não foi por acaso que eu coloquei aí a foto do Borba Gato, né, que devem ter lido na imprensa, visto em vídeo, aí, exatamente o fato de que ele foi pichado, e está muito ligado a esse momento que nós estamos vivendo, né, esse momento político, social do Brasil, em que a questão, né, que a grande questão do negacionismo histórico, do revisionismo também por parte de outros, né, de rever as coisas ou negar os fatos, né, eles interferem profundamente nessa questão de como isso afeta a maneira como nós estamos trabalhando a memória. Então, isso é um exemplo bem típico, é uma grande reflexão que isso a gente tem que trazer para os nossos acervos, né? Então, trabalhar com isso, com essa pluralidade, às vezes eu estou contando uma parte da história, eu tenho plena noção, mas a outra parte, ela não está comigo na minha instituição. Será que eu não posso trabalhar junto com uma outra instituição, trazer um público diverso, trazer formadores de opinião e complementar essa minha memória? Será que eu não posso trabalhar com essa pluralidade? E eu digo para vocês, isso não é uma coisa fácil de se fazer, porque a gente culturalmente, nós estamos trabalhando com visões muito tradicionais de como fazer memória, de como contar história. Então, o que você tem a partir daí? Nós mesmos caímos. Eu vi acontecer uma situação que eu vou descrever para vocês, porque eu acho que ela ajuda, né? A gente está dando consultoria de memória empresarial numa empresa, criando um centro de memória, e o fundador da instituição, ele falou, olha, nós estamos completando X anos e eu gostaria de contar uma história, mas não pelos gestores. Eu gostaria que, na verdade, se contasse a história por aquelas pessoas que estão no dia a dia. É pelo porteiro, é pelo atendente, e nós falamos, nossa, que legal, isso vai ficar muito bom. E esse briefing foi dado tanto para a escritora, como para nós. Aí o livro saiu, o livro ficou lindo. Mas, gente, isso não está no livro, assim. O que está no livro é a exaltação do fundador. Porque ele deu a liberdade, mas mesmo as pessoas que tiveram essa liberdade tiveram dificuldade de fazer isso. Porque isso é romper com muita coisa que a gente está acostumado a fazer. Então, eu não estou falando que isso é fácil, isso é difícil. Porque isso é romper com muitas coisas. Às vezes vocês são instituições que nem essa liberdade vocês têm para fazer, né? Vocês são obrigados a seguir um caminho. Mas vamos pensar numa estratégia, vamos sentar com o grupo, de que maneira nós podemos chegar lá. Então, a mesma coisa eu digo, e nós que trabalhamos com memória empresarial, a gente também tem a mesma situação. Então, o mesmo em ambientes públicos, eu já vi acontecer da rigidez, às vezes, da gestão administrativa ou de algumas áreas que não conseguem entender isso, né? Então, lá na frente eu vou trabalhar com um termo que eu acho que eles exemplificam um pouco mais isso que eu estou falando para vocês. Jaqueline, então, dificuldade seria desafio 2, a pluralidade. Vamos para o terceiro desafio, né? Para o profissional. Então, é trabalhar com gestão do conhecimento, é trabalhar com a pluralidade, e a terceira grande dificuldade é trabalhar com comunicação no meio digital, porque é isso, eu cheguei aqui, deve ter gente assim, com uma curadoria maravilhosa para fazer exposição, mas quando chega no digital, cara, se perde. Aí ela sozinha não faz, então vai precisar o quê? Vai trabalhar com isso, vai ter que compartilhar, vai ter que dividir, e não tem como, tem que aprender, não existe outra forma, não existe outro caminho, né?
Eu falo isso para vocês, mas eu mesma sou de uma geração que tem uma dificuldade muito grande, eu não fui educada, mas eu tenho uma equipe, a gente trabalha com uma equipe muito boa de jovens, né, de pessoas que são os milênios, ou até pessoal já geração Z, em alguns casos, em que você vê que eles têm uma dinâmica com o digital que eu aprendo pra caramba. Eu trago um desafio, falo, gente, eu não sei como faz. Eles vêm com o nome de software, eles testam, então, assim, é um desafio muito bom. Você também vê universos muito grandes de saídas para trabalhar com fornecimento de serviços, de informações muito interessantes. Esse slide aqui foi montado numa leitura que eu fiz de várias instituições que falavam sobre leituras que eu fiz sobre como trabalhar no meio digital, como é que foi trabalhar com o meio digital. E aí eu levantei para vocês aí, basicamente, esses 4 pontos. Então, o primeiro ponto é a questão de você saber quem é seu público. Então, com quem que eu estou falando, né? Quem é meu público? Meu público que me vê no digital, no meu site, na minha visita virtual, é o mesmo público que vem aqui, que também virá? Ou será que ele vem aqui, ele me vê no digital, ou quem me vê no digital nunca virá aqui? Como é que é isso? Então, saber disso é de uma importância fundamental. Então, existem fórmulas para você fazer. Você mandando questionários, você tem alternativas digitais para isso, você escolhendo o que as pessoas gostam de ver. Então, tem muitos recursos de analyzing que você dá para você trabalhar com isso, de ferramentas que vão te trabalhar com isso. O segundo ponto é atingir mais pessoas, né? Porque é engajamento, você tem que trazer mais pessoas, que esse é o grande, qual é o desejo de toda instituição de memória? Que mais gente conheça a sua instituição, eu quero que seja conhecido. Então, para isso o digital, ele serve muito. E aí, você tem que fazer planejamento, porque não é uma coisa simplesmente colocar. Então, não é fazer uma live hoje, amanhã colocar uma visita virtual, é você ter um plano de ação. Então, esse engajamento, ele requer tempo, a gente não faz engajamento de um dia para o outro, é uma coisa bastante complicada. Que canais eu vou usar para o meu engajamento? O terceiro seria a questão das curadorias, né? Que é as coisas mais importantes que eu falei para você. E aí, eu acho que aí a área de memória tem exemplos maravilhosos de museus que fizeram coisas malucas, que colocaram peças e pediram votação do público, para poder trabalhar com isso. Então, existem maneiras de eu trabalhar com curadorias completamente diferentes do que eu estava habituada a fazer. E, por fim, que eu acho que é o grande desafio, é você ter muito claro na cabeça, e aí eu estou falando muito mais agora como arquivista do que qualquer outra coisa, é a questão de vocês pensarem no armazenamento das informações, porque nós usamos plataformas que não são plataformas em geral, né? Essas plataformas que todo mundo usa, Instagram, Face, e aí vai. Vocês não respondem por essas, né? Nós não respondemos por essas plataformas. E aí tem até uma reflexão que saiu há pouco tempo na imprensa, que muitas das informações de mais de 10 anos atrás, o Google já não está trazendo mais como resultado de pesquisa. Eu não li aprofundadamente esse tema, mas até vou tentar estudar um pouco mais sobre isso, que me interessa muito, que é essa questão da temporalidade, né? Como é que eu lido com isso? Então, existe aí uma tendência em muitas... E aí, por favor, Jaque, você pode pôr o próximo slide? Existe aí um grupo de pessoas muito interessadas em compartilhar essas discussões, que eles chamam de trabalhar de forma interoperabilidade, né? De trabalhar dessa forma que você você age de uma forma integrando sistemas, né? Então, que você é mais seguro você ter essas plataformas que mais gente, mais instituições estão juntas trabalhando. E aí eu dou um exemplo para vocês de várias licenças abertas, softwares, protocolos, que são exemplos de como eu
posso usar, sei lá, eu colocar projetos audiovisuais, eu posso acomodar acervos, ó, Tainacan, que é um exemplo típico, eu posso trabalhar com bibliotecas, museus, arquivos, né, para testar, implementar e promover conjunto de padrões abertos de como descrever o acervo, que o metadado é uma coisa muito importante para acervo, né? Como eu descrevo esses metadados, eles me ajudam muito. Isso tem a ver com inteligência artificial, com os termos com as taxonomias, eles são muito importantes. Existe o Ômega, que é um software para gerenciamento de conteúdo, olha só, né, de coleções digitais. Então, existem muitas alternativas nesse sentido que dizem que uma forma de eu armazenar com segurança é usar. Esse assunto, para mim, eu considero um assunto ainda bastante novo, porque nós estamos vivendo a situação. O que eu faria que eu recomendo que a gente já pratica nos nossos centros de memória, é tudo que eu coloco na internet, eu também tenho uma cópia comigo. Então, até que eu tenha absoluta certeza que isso não vai perder, você faz um acervo digital do que você publica, por vários fatores, né? Ainda mais se você tiver uma plataforma de gestão de conteúdo, porque ele passa a ser pesquisável no seu conteúdo, porque se você disponibiliza, na hora de pesquisar, ele também vem, se ele está só na plataforma, você não vai, a não ser que você acesse a plataforma, mas se você buscar um termo e você o coloca como uma produção da instituição, ele também passa a ser um conteúdo a ser pesquisável. E você o preserva. Então, isso é uma coisa a se pensar também, tá? Próximo slide. Nós estamos acabando, tá, pessoal? Vamos falar basicamente do trabalho. Falei das preocupações, dos desafios, eu estou descendo, comecei lá em cima, agora eu estou indo para naquilo a gente que rala, né? Chegando nas nossas reflexões do dia a dia, né? Nós que estamos dentro das instituições. Então, acho que a grande reflexão que eu gostaria dessa nossa conversa toda, talvez esse slide para mim seja um dos slides mais significativos, é você olhar para o seu acervo como você olhasse, eu usei esses termos que para mim eles dizem muito, eu espero que eles digam para vocês também. Exatamente você trabalhar para o seu acervo, entender que você tem dentro do seu acervo conexões. Você nunca, então assim, você classificou o seu acervo, você foi lá, usou a sua metodologia, que você usa tradicional, e você colocou dentro de uma caixa, você colocou dentro de uma pasta, dentro de um drive, e acabou, você nunca mais vai olhar para ele. Aí que está o erro da gente, né? Você classifica, ele morre, ele não pode acontecer isso. O seu acervo, primeira coisa, ele tem que ser vivo. A segunda coisa, ele é feito de conexões. A terceira coisa é que você tem que fazer olhares. Lembra que eu falei lá atrás? Você tem que saber olhar para o seu acervo? Então, é exatamente isso. Então, o que eu digo é olhar para o acervo como se olhasse para uma árvore de taxonomia difusa. Para quem já trabalhou com taxonomia, sabe, difusa é quando os termos entre si acabam tendo correlação, né? Somente quando eu trabalho com, por exemplo, com sinonímia, né? Que eu trabalho com um conceito de, sei lá, o afeto, e eu jogo para sentimento, aí tem emoção, a emoção se liga com sentimento. Então, imagina que isso é uma taxonomia. Esse meu acervo, hoje, ele está aqui, mas eu posso fazer um olhar diferenciado e olhar para ele, se eu trabalhar com outra temática, ele vai entrar correlacionado com uma outra coisa. Então, acho que a primeira coisa que você tem que olhar é isso. A segunda é entender que ele é uma rede de assuntos interligados. E talvez uma figura de linguagem, para a gente ficar na nossa mente, é como a gente olhasse um mapa urbano, né? Então, que você tem, ou aquela sensação de quando você chega de avião em São Paulo, e que você está chegando e você está vendo aquelas conexões todas, aquele monte de luzinha de estradas, rodovias e avenidas. Então, o acervo ele tem que ter para nós isso. E onde que está? A instituição está no meio disso. Nós somos aquele elemento que tá coordenando essa conexão. Então, se eu tivesse que falar para vocês, essa é a grande diferenciação pensando em transformação digital, né? As tecnologias têm que dar para a gente recursos para que a gente tire do acervo o máximo que a gente possa ter, né? De informação e de produção de conteúdo, né? Além de disponibilizar. Eu mostrar meu acervo é importante, é muito importante, mas ele tem que vir acompanhado daquilo que eu sei, que melhor do que eu para falar
dele não existe, então, porque eu sei daquele acervo. Então, que informações que eu deveria estar passando também para que as pessoas tivessem mais conhecimento? Aí, Jaqueline, por favor, eu vou pedir para você ir para a próxima, e que aí que a grande questão, né, indo mais para a prática da coisa, né, pensando no profissional, então, além de olhar para o seu acervo como olhasse para um mapa, para uma taxonomia, que ele olhasse para o acervo, ele fizesse cortes. Não é impossível, então aí esse é o dado do momento que eu queria que vocês pensassem um pouquinho também. É impossível nós extrairmos toda a potencialidade de uma única vez do acervo. Existe a possibilidade de olhar para ele como olhasse e fazer um recorte. Então, eu sempre vou fazer um recorte. Eu faço a gestão desse acervo, uso as minhas metodologias, mas a hora que eu faço a extroversão, o que seria essa extroversão? A hora que eu coloco esse meu acervo na janela, eu estou fazendo uma escolha, estou fazendo um corte nesse acervo. Então, quando eu faço esse corte, quais são as coisas, os elementos que eu devo fazer as perguntas, né? Eu estou trabalhando de forma multidisciplinar, eu estou buscando ajuda de outras áreas para que ele seja o corte mais profundo, mais cirúrgico, mais bem, com o maior nível de informação possível. Eu estou trabalhando com diversidade, eu estou fazendo só o meu olhar, eu estou trazendo outros olhares para dentro desse acervo. Porque se eu estou fazendo um corte, esse corte ele está sendo acompanhado também por um grupo de outras, não sou eu que estou fazendo, mas quem é que está fora e que deveria estar aqui? A outra coisa, eu estou trazendo a minha instituição. Então, eu quero que a minha instituição apareça como uma forma estratégica. Eu estou pensando em realizar uma memória institucional e ela é estratégica. Não é simplesmente um cumprimento de tarefa, mas é trazer uma reflexão. É uma coisa que foi pensada, ela foi elaborada, planejada. A terceira coisa é os esquecimentos. Esse é um ponto que, para mim, é muito importante. Eu queria que vocês voltassem lá na cabeça de vocês a imagem do Borba Gato, tá? Então, o que está ali, o que aquela tinta no Borba-Gato representa? Ela representa o esquecimento da memória. Quem deveria estar representado e não está. Então, esquecimentos também fazem parte da memória. Então, quando eu olho para o meu acervo, que esquecimentos que eu estou relevando, eu estou deixando para lá, consciente ou inconscientemente, porque às vezes você pode fazer pelos dois caminhos mesmo, né? Buscar na tecnologia as formas de qualidade que agreguem para a minha equipe. Eu também preciso pensar a tecnologia como ferramenta para a minha equipe trabalhar melhor. Não é simplesmente para dizer que eu estou usando, eu estou lá, estou usando tecnologia porque eu estou nas redes sociais, eu tenho um site, mas quanto da tecnologia você está usando para benefício dos seus processos de trabalho? Isso é uma coisa importante a se pensar. E, por fim, você trabalhar, que é exatamente a questão do corte, você trabalhar nas temáticas. Você nunca vai conseguir exaurir todo o seu acervo, a não ser que você tenha muito claro que temáticas que eu vou trabalhar. Então, você faça o corte e dessa temática você se aprofunde. E aí, Jaqueline, por gentileza, eu cito aqui para vocês, eu falei que você fui bastante fiel, já que o tema era transformação digital, só vou dar referências digitais para vocês. Então, eu cito aqui algumas coisas que para mim são canais, são plataformas que eu sempre estou visitando porque eu aprendo com elas, né? Então, por exemplo, o próprio site do CISEM, que está nos acompanhando aqui hoje, é uma plataforma muito interessante e eu gosto muito, principalmente, de ver a página que tem lá, a página que fala de publicações. Então, tem muita gente com experiência, trazendo depoimentos, falando de sustentabilidade, coisas bastante interessantes. Dia 11, se não me engano, vai ter exatamente uma live, um workshop sobre a questão de acervos, acervos digitais, trabalhando sobre a questão do digital, então vale a pena vocês entrarem e dar uma olhada. Outra plataforma que é bastante interessante é o da transversalidade da memória, que o Itaú Cultural está desenvolvendo, eles estão trazendo gente, então,
o que eu acho mais importante dessa plataforma é o fato de que eles trazem gente que fala de memória de áreas diferentes que não são nem... Então, você tem gente de comunicação falando, você tem gente de turismo, você tem gente de outras áreas falando de memória. Isso enriquece o universo, né? Daqueles profissionais que normalmente já trabalham com acervos de memória. Especificamente, esse Diálogos Improváveis, que eu acho que tem que assistir de cabo a rabo, em especial aquele que eu falei para vocês, Memória... que trabalha com a questão da memória como âncora ou vela, que acho que foi o terceiro episódio, mas está aí a indicação. O canal da memória da... Saiu Memória Sem I ali, agora que eu vi, hein? Eu me bolo aí. Memória da Eletricidade, e você tem lá o Preserva-me, né? Que é um canal no YouTube que tem vários, trazem professores, gente discutindo coisas, eu vi coisas muito boas, principalmente falando de LGPD, né, que é um assunto bastante importante, questão de dados pessoais, né, essa questão de termo de cessão de uso de acervo, de autorização de uso de imagem. E, por fim, jornadas culturais, que especificamente também foi o dia que eu vi isso que está também na internet, com a professora Clarice Smith, que em especial é uma pessoa que eu tenho bastante carinho, porque eu trabalhei com a Clarice bem no começo e hoje ela é uma professora bastante respeitada da Universidade Federal Fluminense, e que ela cita exatamente essa questão, e aí é o tema que eu vou deixar para vocês entenderem, que isso eu queria falar muito. Colocar o digital na internet, ela traz uma reflexão, pessoal, que para mim é a reflexão mais importante, fora aquele slide do corte. Eu acho que essa é a segunda reflexão bastante importante que eu queria dizer. É a reflexão de que você tem que usar de narrativas, você tem que usar de elementos para você trazer a experiência para aquele usuário que não está presencial. A gente nunca vai suprir isso. A experiência digital é uma coisa, a experiência presencial é outra. Agora, você pode complementar, você pode ter as duas, e aí ter uma visão muito maior. Mas vamos pensar naquela situação em que a pessoa só está no digital. Então, você trazer o seu banco de dados e falar assim, olha, eu estou expondo aqui uma peça de cerâmica. Cara, você não diz o tato dessa cerâmica, você não consegue. Por que a gente não traz, quando eu trago uma visita virtual, por que eu não trago depoimento de pessoas que estão lá e elas trazem a impressão dessas pessoas? Por que eu não trago a montagem dessa experiência dos profissionais que montaram, as dificuldades que eles tiverem em fazer isso? Por que eu não trago aquilo que são dados, informações para trazer maior experiência? E isso a gente vai ter que realmente fazer uma grande virada. E nesse dia, a Clarice exatamente ela fala da questão dos acervos físicos descritos no digital. Ela fala exatamente dessa experiência da dificuldade como somente aquilo que eu uso metodologicamente, tecnicamente, para descrever no presencial, no físico, não dá conta hoje mais, a equipe técnica tem que ir além. E, às vezes, dentro da equipe, você não tem aí uma pessoa tão boa para fazer essa comunicação. Especialmente, nós lá na Memória e Identidade, a gente tem uma pessoa da nossa equipe, a Luana, que ela é excelente, assim, ela trabalha, ela sabe trazer, quando ela descreve algo, ela traz cheio de riqueza, ela faz essa narrativa mais emocional, dos sentidos, e que agrega e tem agradado bastante o público, porque ela traz uma coisa, não só aquela coisa fria, mas ela traz experiência do humano. Vamos voltar lá no início, né? O que interessa na transformação digital é o humano, tá? E, por fim, nosso último slide, vou pedir por favor, para a Jaqueline, que está nos ajudando aqui imensamente, a gente ter que fazer essa reflexão, né? Qual é o planejamento estratégico futuro que você vai fazer, levando em consideração a transformação digital? Então, quando eu olho para a minha realidade, quais são as possibilidades que eu vejo da minha realidade, né? Sentar com a minha equipe e falar, bom, que momento que eu estou? A gente vai fazer esse trabalho, nós vamos entrar, como é que nós vamos entrar nessa forceps ou a gente vai se planejar?
Eu vou fazer disso um planejamento estratégico, né? Então, que futuro a gente tem? Um futuro possível? Um futuro desejável? Desejável é o the best, né? É aquele que tem o tudo. Mas eu posso ter um possível, mas se eu não tiver um possível, eu posso ter um provável. Eu tenho aí um desenho, mas, na verdade, talvez eu consiga só o plausível, porque é o que eu tenho para esse momento. Então, talvez seja essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês estejam conosco nesse trabalho todo, que é um trabalho muito de sentir, né? Um trabalho vivo mesmo, de quem está à frente de uma instituição de projetos de memória, e para vocês que eu acho que também a gente está muito sozinho e precisa trazer essa reflexão para o grupo. Obrigado, pessoal. Cris, a gente que agradece a sua fala instigante. Eu acho que eu fiquei aqui pensando, minha cabeça ficou rodando aqui à medida que eu fui falando. Tem duas questões antes de abrir para o pessoal fazer perguntas. Eu gostaria de colocar. Acho que uma delas foi o que foi mais comum de a gente ver durante a pandemia, uma coisa que o próprio MCB fez muito, que é o volume de informações nas mídias sociais, né? Tanto Facebook como Instagram, a quantidade de informações que circularam, a quantidade de eventos que foram produzidos especificamente para essas plataformas. E aí, quando você falou e a gestão disso tudo? Porque lá se perde uma hora, isso vai se perder. Isso está dentro da instituição? Né? Acho que foi o ponto que, para mim, pegou mais. É uma questão que vale a pena a gente discutir dentro do próprio MCB, né? O quanto a gente produziu, a gente teve um volume absurdo de trabalho, tentando suprir, né? Como eu falei inicialmente, essa ausência física do museu, né? Durante esse mais de um ano. E esse material todo produzido tem que estar guardado. É óbvio que a gente tem as nossas formas de registro disso dentro da instituição, mas isso tem que estar preservado de forma que, em outro momento, isso possa novamente ser acessado por outros meios, né? Então, acho que é muito legal. E acho que a segunda questão é essa que você conclui agora, falando do planejamento estratégico. Muitas vezes a gente acha que o maior desafio é ter a verba para digitalizar o acervo e dar acesso às informações. Mas, durante toda a sua fala, o que foi me colocando e ficando mais latente é que isso talvez seja 30% do esforço, porque o restante realmente é você entender seu acervo, é você saber o que você quer fazer com ele, né? Digerir essa informação de forma que ela seja positiva para o público e também para você, né? Então, acho que a maior parte do trabalho é mesmo se entender e entender o acervo, né? Sim, sem dúvida, é isso mesmo, Milton. Eu acho que isso assim, acho que a discussão inteira ela perpassa, eu acho que cada um vai sentir aonde vai pegar a sua realidade, né? Você sentiu muito nessa questão, eu sinto muito essa questão do armazenamento mesmo, porque senão a gente fica num mar de informação que se perde, e de novo o que te dá é desespero, isso só gera ansiedade, né? Você fica produzindo, e aí, o que é importante, você falou, você produziu um conteúdo, e durante a pandemia, muita coisa boa. Isso aí tem que ser reservado para uma memória futura, né? Porque a gente fica muito de olho, né, na memória do passado, e a gente não pensa na memória futura. Então, eu acho que isso também é isso que você falou, e essa questão do planejamento, né? O Einstein já falava hoje que você tem que gastar mais de 50% no planejamento, no que você vai fazer. E aí depois o resto você vai atrás, porque muitas vezes é isso, é verba para digitalizar, e a gente sabe disso, que às vezes você digitaliza coisas que nem vão ser utilizadas, né? Porque a pessoa entende, eu preciso digitalizar, não é bem assim. Por isso que eu falo, ter essa humildade. Não se preocupa, vai vai no seu ritmo, existe uma aceleração, mas escolha o seu tempo. E aí eu prefiro menor com mais qualidade, né? Do que você trabalhar com quantidade. Legal, Cris. Acho que é porque talvez sou filha de português, eu sou pão dura, acho que é isso, né? Não, mas acho que é isso, pensar estrategicamente as ações, né? Você fatia esse universo que você tem ali e vai aos poucos sabendo que vai fazendo, todo mundo... Exatamente, você pode fazer até um desenho enorme, mas você fatia a sua realidade, né? Para ele ser plausível. Até porque, né, no meio do caminho as coisas mudam.
Então, você está aí com uma... Aí, de repente, no meio do caminho, uma tecnologia muda, a instituição muda, não é, Wilton? Vocês, principalmente, Sim, trabalham em ambiente público, eu vejo o quanto vocês são, assim, pegos por essa disrupção, vai. Vocês já sofrem sim. disrupção antes do digital. Então, é isso. Legal, Cris. Bom, o chat está aberto para perguntas. Até agora, acho que a gente não tem nenhuma. Se alguém quiser fazer pelo vídeo, o microfone, pode fazer. A gente está aqui para responder, tirar dúvidas. Eu acho que é isso mesmo que você disse. Você trouxe aí essa reflexão, né? E eu acho que a questão de cada instituição é trazer isso, prazer. Eu acho que esse momento para 2022 esse final de ano, é pensar nessa discussão, né? Pensar no que eu posso, como eu posso trabalhar. Eu acho que o momento também, né? A gente está vivendo uma questão, eu acho que um dos temas também muito interessante é a questão do esquecimento, né? Aquilo que eu Sim, não tenho no meu acervo, deveria ter para complementar. E eu acho que as esse ausências, né? as nossas ausências, né? As ausências de acervo, elas são bastante importantes. Sim. Bom, gente, alguém tem pergunta? Podem fazer no chat, se tiverem vergonha de abrir o vídeo e o áudio aí, a gente pode responder pelo chat. Bom, Cris, por enquanto ninguém, só vou te perguntar mais uma questão. Aí falando mais da sua experiência, né? Você tem uma experiência grande com memória institucional de empresas, né? Se você teve ao longo desses 25 anos de carreira, experiência com instituições de memória mesmo, museus, né? Ou centros de documentação associados a prefeituras, né? A centros culturais, enfim. Sim, eu acho que é uma realidade, assim, o que eu sinto, né, Wilton? Eu sinto muito que a grande questão eu acho que tem fica muito, a gente não consegue ter, que é isso que a gente estava discutindo, a gente consegue ter entender que tem uma equipe técnica que trabalha muito, muito com essa questão muito com essa questão do acervo em si, da importância, se volta para o acervo. Aí eu vejo uma área administrativa voltada para manter a instituição. Eles sofrem muito, né? Porque é uma coisa a verba sempre é pouca, e aí o que acontece? Cada um fica no seu universo, e aí é muito difícil a gente ver essa troca, essa fusão, ela é muito complicada. Né? Então, a gente não consegue ter... É quase inimaginável você imaginar uma área administrativa participar sentar e entender o problema do acervo. É muito difícil o acervo ser chamado para compartilhar de um problema administrativo. Então, o que a gente tem é uma separação muito dura. Então, eu acho que para quando você pensa nas instituições públicas, acho que quebrar isso, eu entendo que é a grande... que a gente vê que isso acontece muito mais no mundo corporativo, né? O que a gente usa a expressão, Milton, de você fazer uma discussão mais linear, mais horizontal, né? E o que a gente Sim. entende nas instituições públicas é mais a hierarquia. Então, e o ambiente digital, de uma certa maneira, eu acho que ele quebrou um pouco. Acho que talvez você pode até dizer, por exemplo, você tinha uma situação que chegou na hora ali, quem lançasse uma ideia, fosse quem fosse, e era viável, a gente ia abraçar e ia fazer, né? Eu acho que foi uma coisa meio assim, você trabalha pelas competências e não pelos Sim. cargos em si, né? Eu acho que essa é a grande questão. É isso mesmo, querido. Bom, a maioria das pessoas aqui estão elogiando a sua fala, a reflexão, o tema. Para o museu é uma grata possibilidade de trazer você para falar, você, a equipe da Memória, que trabalham tão bem com isso, né? A gente fez uma parceria muito interessante. Isso. O próprio MCB não tem muito essa prática de discutir esse assunto. Eu acho que foi um desafio para a gente quando foi proposto, né, Cris, que você viesse falar. É um assunto que, apesar de a gente lidar com memória, a gente não fala sobre ela o tempo todo, né? Nossa linha de Não. trabalho é um pouco fora disso, mas eu acho que foi bem legal, bem interessante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu vi aqui, Wilton, uma pessoa que fez parece que, deixa eu ver se eu estou correta, acho que é a Alice Magalhães.
E ela faz uma questão que, ela diz assim, a questão da memória futura é um debate que eu nunca tinha pensado, é um assunto urgente para os debates de memória atual? Se eu penso no digital, sim, porque existe uma questão muito grande, eu acho que são dois aspectos importantes. Eu acho que o primeiro é a qualidade, né, Wilton? Aquilo que você falou, é a alavanche de informação, e às vezes essa alavanche ela não é tão trabalhada, né? Existe uma falta de forma, o digital ele é muito mais informal, que nem nós estamos aqui agora, né? Eu estou na minha casa, você está na sua, aí você tem a Jaque que está na instituição, nós estamos em ambiente completo, estamos aqui falando com pessoas que estão nas suas casas, nas suas instituições, mas o que, que acontece? Isso é muito informal. Por outro lado, isso não quer dizer que ela parece, lembra um pouco, as pessoas tendem a achar que é um pouco de rede social. Então, mas eu acho que tem que ter sim, tem que ter uma preocupação em passar como instituição, um conhecimento, você ter uma seriedade naquilo que você está levando, né? Isso é um aspecto. Segundo aspecto, Alice, eu acho que respondendo para a Alice, é a questão principalmente de pensar memórias futuras, porque é a questão do armazenamento. O armazenamento, quando eu jogo isso para as redes, você não tem garantia que o Face, que contrato a gente tem, que eles vão manter para o resto da vida. As pessoas lembram do Orkut também, né? Que existia e não existe mais. Então, assim, imagina que eu usei, né? Usei o YouTube, usei várias coisas que estão nessa, porque são empresas, a gente não pode esquecer que elas são empresas. E que ela, de repente, pode. Então, isso para mim é uma questão séria. E talvez a terceira, eu diria que as instituições elas têm que não só mostrar o seu acervo, mas elas também têm que produzir conteúdo. Eu acho que chegou a hora de você sentar e refletir, porque eu tenho uma equipe que conhece aquele acervo e por que não ele não produzir um conteúdo de qualidade? Porque alguém vai falar de você de um jeito torto, né? Então, é melhor você falar. Verdade. Eu não vi, tem mais duas mensagens, eu não sei se as pessoas Não, vão. acho que não tem mais nenhuma pergunta. Aqui são pessoas realmente agradecendo, achando que sua fala foi muito instigante, parabenizando a Ah, e as pessoas fiquem à fala. vontade também, tal, Wilton, se elas quiserem, sei lá, eu perguntar depois, se Sim, quiserem, podem mandar podem pro mandar para a e-mail do museu instituição, e a gente. podem pedir o material, eu deixei já disponível com o museu, tá? O Wilton, a Jaqueline da comunicação estão com a minha apresentação. Se vocês quiserem, está à vontade para vocês utilizarem. Sim. E a gente vai disponibilizar essa conversa nossa aqui até o final da semana, talvez no mais tardar, no começo da semana que vem, vai estar no canal no YouTube, canal do museu. Então, todo mundo que não pôde ver integralmente ou que quer ver de novo, refletir com a equipe, às vezes, né? Eu acho Sim, que vai ter vale a acesso a esse pena. material, vai estar no nosso canal. Bom, então, eu acho que como não tem pergunta, a gente está chegando aí a 1h30 de conversa, boa conversa, aliás. Tá, Eu obrigada. quero agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, né? Foi assim uma grata surpresa o volume de pessoas que se inscreveram. A gente sabe que às vezes nem todo mundo na hora consegue ali, porque a gente está Sim, durante o dia, né? as pessoas estão trabalhando. Pois é, então, né? E, então nem todo mundo consegue, mas acho que essa possibilidade de a gente deixar no canal do MCB vai permitir que as pessoas depois entrem lá e assistam, e depois, se quiserem fazer perguntas, encaminhem para os e-mails que estão ficando aqui. Enfim, a gente vai respondendo aos poucos. Reforço, quem não respondeu o formulário, por favor, faça isso para a gente, é muito importante. Essa é uma ação que a gente faz em parceria com o CISEM, e a gente precisa ter esse retorno para apresentação nos nossos relatórios. Enfim, Cris, quero te agradecer imensamente Obrigado, Hilton. pela Agradeço a participação, vocês, o pela respeito parceria pelo. sua, da Obrigado, obrigado. memória. E parabéns pela instituição que vocês são, porque como eu trabalhei, eu sei como vocês são, a toda a equipe do prêmio, o pessoal da educação, da comunicação, da administração, todos vocês aí da parte de pesquisa que você responde, vocês são excelentes profissionais e muito parabéns pelo trabalho, viu? E a todos vocês aí que estão à frente dessas instituições, força, moçada, vamos embora. Estamos juntos, né, Cris? Vamos juntos, é isso aí. Agradeço também a nossa comunicação aí, a Jaque, que Sim, ficou dando todo a o Jaque suporte foi nesse início, a gente ótima. não conseguiria participar aqui. Então, gente,
Cris, todo mundo, obrigado. Uma boa tarde a todas e todos. Até a próxima. Até a próxima. Até logo.